A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que bom ter você aqui, continuando esse estudo tão poderoso da Palavra de Deus. Na última ministração falamos a respeito da introdução do livro de Apocalipse. Eu tenho certeza que você entendeu melhor como que se divide esse livro e como nós vamos estudar essa na verdade, que é a segunda parte do nosso estudo, que é a primeira parte aqui do livro mesmo de Apocalipse, ok? Então, eu tenho certeza que seu coração está aquecido por essas verdades e vão aquecer muito mais, com certeza, nessa nova parte desse ensino da Palavra de Deus. Então, eu gostaria que você, que tem a possibilidade aí de ter a sua Bíblia, já abra aí em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Olha, eu sempre começo as minhas ministrações fazendo uma pergunta, quando eu estou ali ensinando acerca de Apocalipse. E a primeira pergunta que eu faço é essa aqui, ó. Por que o livro de Apocalipse é tão resistido e negligenciado, ou seja, deixado de lado? Por que há tanta resistência com relação ao livro de Apocalipse? E eu me lembro que foi uma das primeiras vezes que eu comecei a dar aula de Apocalipse. Eu cheguei numa sala de aula, introduzi o assunto, dizendo que eu ia compartilhar essa matéria do livro, que era o livro de Apocalipse. E logo uma irmã levantou o braço e eu pensei já, né? Uau, já quer participar, né? Olha só, que aula boa, né? Já tem alguém querendo perguntar alguma coisa. Mas é interessante que ela falou assim: pastor, eu estava vendo um programa de televisão de um pastor famoso e ele então falava acerca, havia perguntas para falar sobre a palavra de Deus e as pessoas faziam e ele respondia. E chegou uma pergunta sobre Apocalipse. E aquele pastor falou assim: não, isso é para gente estudada, é para gente que sabe demais da Bíblia. Olha, não preocupe com esse assunto não. Aquela irmã ouviu aquilo, ficou tão indignada. Ela foi lá na livraria da igreja, comprou um livro chamado Apocalipse Sem Mistério, do pastor Aloísio, né? Como eu já tenho falado aqui, com certeza é a base de tudo que nós estamos falando aqui, e um livro dessa grossura, e achou o endereço desse pastor e mandou para ele um livro do pastor, né? Para que ele pudesse aprender e pudesse compartilhar com o seu rebanho. Veja, se o próprio pastor, ele negligencia ou ele não fala acerca do assunto da Bíblia, então quanto mais o membro vai ter interesse, a ovelha vai ter interesse por aprender. Então veja, nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus, mas eu sei que há resistências. Há resistências espirituais. Eu sei que é um livro cheio de símbolos, nós vamos estudar aqui alguns símbolos. Nós vemos que tem calamidades, nós vemos que tem padrões estabelecidos para ser um vencedor, como temos nas igrejas. Então tem coisas que às vezes mexem com as pessoas, mas uma das coisas que também a gente percebe que é muito resistida é que o diabo consegue trazer medo na vida das pessoas. Entende? Então, outra vez eu fui dar aula em outra turma e eu falei: olha, por que às vezes o livro é tão resistido, né? E um deles falou assim: pastor, eu tenho medo. Na verdade, eu tinha medo de Apocalipse, porque toda vez que o pastor queria às vezes brigar com o rebanho, né? Ele assustava com o livro de Apocalipse. Olha, as pragas de Apocalipse vai vir sobre a sua vida. Então veja, a gente percebe que é às vezes mal falado, ou interpretado, ou ensinado, esse assunto que é tão precioso da palavra de Deus, que é o livro de Apocalipse. Então existem resistências? Existem, sim. Eu mesmo já posso dizer que eu já fui ler o livro de Apocalipse algumas vezes, porque eu não terminava, porque às vezes eu não entendia. Mas depois de muitos anos dando aula, ensinando sobre o assunto, falando sobre o assunto, eu cheguei a uma conclusão, que toda resistência, na verdade, que eu acredito que
parte da ação do inimigo para conosco, para o entendimento do livro de Apocalipse, está na verdade nas primeiras 4 palavras do livro. Então, olha o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, as 4 primeiras palavras. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então veja, essas primeiras palavras são determinantes. Revelação de Jesus Cristo. Então, essa palavra revelação, no original, é Apocalipse. Daí que vem o título Apocalipse. Mas significa revelação. Revelação de quem? Revelação de Jesus. O diabo quer impedir com que as pessoas vejam Jesus. O livro de Apocalipse mostra Jesus glorificado. Mostra a revelação de Cristo. Por isso que é tão resistido. A Bíblia diz que o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandecesse o que é a luz. Então o grande alvo do diabo é impedir com que as pessoas vejam Jesus. Por isso que esse livro é tão poderoso, mas também é tão resistido. Porque o diabo sabe que quando nós vemos Cristo, nós somos transformados. Quando nós vemos Cristo, nossas vidas são mudadas. Nós não somos mais os mesmos. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Então, revelação de Jesus Cristo. Paulo orava por Apocalipse, por revelação, por espírito de revelação, espírito de Apocalipse. É a mesma palavra. Então veja, nós precisamos ter esse entendimento claro, para que a gente possa estudar em paz esse livro. E sabendo que nós vamos ver Cristo, nós vamos ver Jesus nesse livro. Isso é fascinante, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Que seu coração se enche de Cristo nessa aula, em nome do Senhor Jesus, porque essa é a revelação do livro de Apocalipse. Nós vamos ver Jesus, e não tem como ver Jesus e viver no medo, porque o amor lança fora todo medo. Quando nós vemos Cristo nesse livro, nosso coração se enche de mais fé, mais alegria, mais paz, mais amor pelo Senhor. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Só de compartilhar isso com você, meu coração já se aquece. Você pode dizer um amém aí, onde você está? Então veja, nós precisamos ter esse entendimento da revelação que Deus tem para nós. Deus quer que nós vejamos Cristo nesse livro de Apocalipse. Isso é um desejo do coração de Deus para nós. E eu gostaria então de falar das várias menções acerca de Cristo no livro de Apocalipse. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, né? Olha o que a Bíblia diz, né? Primeiro, nós já falamos, ele é o Jesus Cristo. Depois, o sumo sacerdote no meio das igrejas, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, aquele que nos libertou dos nossos pecados. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho do homem, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. É aquele que vive, Ele é o santo, Ele é o verdadeiro, Ele é o fiel, o amém, a origem da criação de Deus. Ele é a raiz de Davi, Ele é o leão da tribo de Judá e o cordeiro. Ele é o outro anjo, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é a palavra de Deus, Ele é o esposo, Ele é a lâmpada, Ele é a estrela da manhã. Olha tantas expressões de Cristo, tantos nomes, adjetivos a Cristo, porque isso nos mostra algo, que o centro da vida cristã é Cristo, e Ele é o que está no início, é aquele que está também no fim. Ele está no livro de Apocalipse, Ele está no fim de todas as coisas, Ele é o nosso Deus, aleluia. Cristo, nós temos que ver Cristo nesse livro de Apocalipse, aleluia. Eu espero que você esteja com seu coração em chamas pelo desejo de ver Jesus nesse estudo, em o nome do Senhor Jesus. Mas o segundo ponto que nós vemos aqui nesse primeiro capítulo aqui
é com relação à nossa bênção e alegria da revelação de Cristo. Como que nós somos abençoados e como nós somos alegres por, de fato, aprender de Cristo, não é? Então, no versículo 3 de Apocalipse, do capítulo 1, olha o que diz: bem-aventurados, ou seja, macários, aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. É muito importante que você entenda isso. Esse é um versículo que, de fato, tocou meu coração. Alguns anos atrás, eu já morava aqui nos Estados Unidos e me convidaram para dar uma aula no seminário. E pediram para que eu desse aula em inglês. E eu fiquei pensando no desafio que seria. E eu perguntei, mas qual matéria? Apocalipse. Aí que eu fiquei, ai meu Deus, como é que eu faço? Mas o pastor estava no telefone, eu não tinha muito tempo para responder, e para pensar, na verdade, logo respondi, falei, tá bom, aceito. Mas depois que eu desliguei, eu fiquei pensando, nossa, e agora? Como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou ministrar sobre isso? E eu peguei, então, um áudio da Bíblia, em inglês, e eu comecei a ouvir o texto mesmo de Apocalipse em inglês, porque eu ia ministrar em inglês. E várias vezes, eu repetia, eu terminava, voltava, terminava, voltava. E foi interessante que nesse tempo, ouvindo várias vezes, é que eu, de fato, caí nesse versículo 3 aqui, de Apocalipse. E eu tive um entendimento que eu nunca tinha tido. Eu vou ler novamente. Diz assim, Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurados, ou seja, macários, que é a palavra original, aqueles que leem. Então, felizes são aqueles que leem, aqueles que também fazem o quê? Que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Esse texto que nós lemos. Mas o que significa bem-aventurados? Que no original é macários. Macários significa alegre ou abençoados. Ou seja, felizes são os que leem. Então, se você lê o livro de Apocalipse, você vai se alegrar. A Bíblia diz também que se você ouvir sobre o assunto, você também vai se alegrar, você também vai ser abençoado. E eu tenho certeza que você já está sendo abençoado nessa ministração. Com certeza que até aqui você tem recebido algo da parte de Deus. Com certeza, você tem sido abençoado e com certeza tem trazido alegria ao seu coração. E esse é o testemunho que eu ouço dos nossos alunos, que eles se alegram enquanto eles ouvem a mensagem de Apocalipse, do tempo do fim. Então, uma chave é mudada. Por quê? Porque a Bíblia é quem diz. Nós não vemos isso em outra passagem, mas acerca desse livro diz que bem-aventurados ou felizes são os que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras dessa profecia. Não quer dizer que as outras palavras também não vão trazer alegria, os outros livros da Bíblia. Com certeza sim. Mas por que Deus fez questão de colocar logo no livro de Apocalipse essa verdade? Para que você já comece a ler o livro, sabendo que esse livro vai trazer uma bênção para você. Esse livro vai trazer uma alegria ao seu coração. Isso é o que a palavra de Deus nos mostra. Então, leia. Nesses dias, leia bastante o livro de Apocalipse. Para que até que você entenda enquanto nós damos aula aqui. Também ouça atentamente. Para ouvir e entender o que Deus está querendo falar contigo. Ao seu coração. Mas também guarde. Não deixe nada e nem ninguém roubar essas verdades do seu coração. Se preciso for, ouça várias vezes essas aulas, essas ministrações. E deixe seu coração se aquecer com essas verdades. Porque isso tem valor espiritual. Isso com certeza vai trazer alegria ao seu coração. E bênçãos para você. E para aqueles que estiverem ao seu redor. Amém? Bom, mas nós sabemos que esse livro é um livro profético, né? E nós vemos a respeito dessa palavra aqui, ó, macários, que significa felizes e abençoados.
Então nós somos felizes e abençoados quando lemos, ouvimos e guardamos o que está escrito nesse livro. Mas tem um ponto interessante aqui, que no livro de Apocalipse, a palavra Macários, ou bem-aventurados, aparece 7 vezes. E o 7 é um número completo, significa algo completo. Isso vai mostrar, de fato, que há uma alegria envolvida e uma bênção envolvida nesse estudo, nesse livro. Ok? Isso é o que a palavra de Deus, então, nos mostra. E eu gostaria, então, de ler as 7 vezes que aparece essa palavra no livro de Apocalipse. Aparece em outras partes da Bíblia. Por exemplo, no Sermão da Montanha, quando Jesus diz lá, bem-aventurado aqueles que, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então você vê que ali está falando a respeito dessa mesma palavra, Macários, ok? De que são felizes, ok? Os pacificadores, não é? Aqueles que têm fome e sede de justiça, tudo isso está ali em Mateus. Mas em Apocalipse aparece 7 vezes e nós vamos ler aqui juntos essas 7 vezes que aparece essa palavra, ok? Vamos lá? Primeira, é o que nós já lemos, mas vamos repetir. Bem-aventurados ou felizes aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, felizes ou bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse 16, 15. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado, ou Macários, aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então veja, precisamos vigiar, até para que a gente participe do arrebatamento dos vencedores. Já falamos sobre isso. Apocalipse 19, 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, alguns vão ser chamados, outros não. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 20, versículo 6, bem-aventurados e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. E temos aqui Apocalipse 22, versículo 7. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Aleluia! Glória a Deus! E temos, para finalizar, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aleluia! Glória a Jesus! Olha que poderoso esses textos da palavra de Deus, como a palavra de Deus é poderosa, como a palavra de Deus ela é viva, ela é transformadora, como isso nos inspira, não é? Agora, para nós finalizarmos aqui esse primeiro capítulo, eu gostaria de ler um texto também em Apocalipse, capítulo 1, no verso 12 até o 16, o que a Bíblia nos diz aqui. Voltei para ver-me quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aleluia. Então, cada parte mencionada aqui tem sim um significado, né? As vestes talares, no caso aqui, apontam para Jesus como o nosso sumo sacerdote. Os seus cabelos brancos como a neve nos falam da sua eternidade, ok? É um Deus eterno. Seus olhos como chama de fogo nos fala de um Deus que tudo vê e ele vai julgar a terra. Os pés também de bronze também nos fala de um Deus que virá julgar as nações.
ok? E a sua voz, com certeza, de muitas águas, né? Você sabe que o barulho das muitas águas é assustador, com certeza mostra a sua autoridade no falar. Quando Deus fala, de fato, a terra estremece, né? Então essas estrelas em suas mãos nos mostra, na verdade, seu cuidado para com aqueles que exercem a liderança da igreja, né? E a espada em sua boca é a sua capacidade de separar as coisas do mundo e as coisas de Deus. E com certeza o seu brilho no rosto nos mostra aquele que fará justiça na terra, que é o sol da justiça. Aleluia! Isso é Cristo, isso é o Senhor. Tudo isso nos mostra um Jesus poderoso que está conosco em todo tempo para a glória do Senhor. Gostaria que nesse momento nós orássemos para que nosso coração se alegre mais e mais com esse ensino da palavra de Deus. Que possamos ver Jesus a cada dia, cada aula, cada ministração, possamos ver o Senhor. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso coração. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós oramos nessa hora, na plena certeza de que o Senhor nos ouve. E na verdade de que se nós pedirmos, nós vamos receber. Então nós pedimos para que possamos ver o Senhor, para que possamos ver Cristo nesse estudo, para que possamos ver o Senhor como nós nunca vimos, para que possamos receber daquilo que nunca recebemos, para que possamos ter o nosso coração incendiado como nunca antes pelo Senhor, pelas coisas espirituais. Por isso, Pai, nós voltamos o nosso coração para o Senhor nessa hora, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor ouve nosso desejo de fato por conhecer o Senhor, e que de fato possamos ter essa alegria ao ler esse livro, essa alegria ao ouvir acerca dessas verdades, e essa alegria de podermos guardar aquilo que nós temos recebido no nosso coração, manter essa visão acesa no nosso coração, essa visão clara de que Jesus está voltando, e que nós queremos o Senhor, e que nós queremos estar com o Senhor para todo sempre. Em o nome do Senhor Jesus, eu oro nessa hora, porque nós queremos mais e mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Nos vemos na próxima aula, e com certeza que Deus possa te enriquecer e te abençoar ricamente a cada dia mais. Em nome de Jesus. Não deixe de seguir o pastor Marcos Nogueira no Instagram, @marcosnogueira.usa.